Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos de todo o Brasil. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento. Você que ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, divulga para que podemos cada dia mais crescer e ganhar alma, não, tirar o povo desse engano, debaixo desse domínio chamado evangélico, que de evangélico não tem nada. E a mensagem, o título da mensagem que eu tenho é essa: simbologia. O que é uma simbologia? É algo simbólico, algo comparado. Você pode comparar. Você pega uma pedra, coloca e fala assim: faz de conta que aqui é a minha casa. Você está simbolizando. Um tijolo, simbolizando. É uma simbologia. É uma comparação que você está fazendo. Não é, mas é uma comparação. E me faz me lembrar de um certo repórter foi até o norte, numa determinada região do norte, onde ele deparou ali, num vilarejo ali, uma criança brincando com vários pedaços de ossos, ossos de jumento, ossos de cabra, ossos grandes, ossos pequenos. E ele começou a entrevistar aquele menino e perguntou para aquele menino: o que é isto? Ele falou assim: esse daqui é o navio. E esse outro, aquele mais grande, esse é um avião. E esse é um caminhão. Esse é o trator. Esse outro é uma casa. Esse é uma bicicleta. É isso, é uma carroça. É uma vaca. É um bezerrinho. Cada osso simbolizava alguma coisa para aquela criança. E aquele repórter começou a chorar. Ele ficou tão sentido, sentiu dentro dele. Ele vê aquela criança brincando toda alegre, tão feliz com aqueles ossos, enquanto aqui em São Paulo as crianças desperdiçam brinquedo, jogam brinquedo. Hoje eles não querem mais saber de brinquedo e tal. E ainda há parte do nosso Brasil que as crianças ainda brincam. No meu caso, eu brinquei, cheguei a ponto, no tempo que eu era criança, eu brincava com carretel de linha, pegava um pedacinho de tábua, fazia ali, eu colocava o carretel de linha como fosse a rodinha e a gente brincava, fazia de bucha, boizinho, assim por diante. Mas o que eu quero dizer com isso? Simbologia. Vamos para uma parte da Bíblia. Quando o povo de Israel tinha sede, e eles clamaram a Moisés sobre a água, e Moisés falou com Deus. Deus disse: Moisés, toca na rocha, que a rocha produz água. Moisés tocou na rocha, e a rocha produziu água com abundância. E aquele povo a saciaram, beberam, ficaram muito felizes. Passado mais alguns dias, o povo queixaram outra vez. E Moisés, ele não era mais para fazer o que ele fez. Era simplesmente para chegar e falar com a rocha. Mas ele chegou, ele estava tão irado, ele chegou e tocou, bateu com o cajado 2 vezes naquela rocha. E por causa disso, a sua vida foi ceifada. Deus tirou a vida de Moisés. Por quê? Porque a rocha simbolizava Cristo. É uma simbologia. Não que aquela rocha era Cristo,
ela simbolizava. É como a pedra de esquina, como Pedro disse, a pedra que por vós fosse rejeitado. É a pedra principal, a pedra da esquina, e fosse rejeitado por vós, construtores. Essa pedra era Cristo, simbolizava Cristo. Então, simbologia é algo que simboliza. E muita gente tem levado isso de uma outra forma. Quando Jesus, olhando agora, quando Jesus pega o pão, ele simboliza. Ele pega o pão e reparte. Esse é o meu corpo, que é repartido por vós. Pegou o cálice de vinho. Esse é o meu sangue, que será derramado por vós. O que era isso? Uma simbologia. Ele estava simbolizando. Ele não estava cortando um pedaço da sua carne e nem furando o seu corpo, deixando correr um pouco do sangue e dando aos seus apóstolos. E quando ele disse também à multidão que estava, eu sou o pão que desceu do céu. O que era isso? Pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É uma simbologia. Quando Deus chama o povo de ovelha, e o próprio João Batista, quando viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é algum cordeiro? E depois, olhando também para o profeta Isaías, o profeta Isaías também fala que a ovelha muda foi levada ao matador, calado. Ela não abriu a sua boca até na hora da morte. Quem era essa ovelha? Simbolizava Jesus. É uma simbologia. E quando Deus compara o seu povo, era o que ele queria, mas na verdade não foi, não aconteceu conforme Deus queria. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus quis fazer daquele povo um povo diferente das demais nações. Ele queria que o povo fosse um povo separado em tudo. Um povo que não pedisse nada emprestado para nenhuma das nações. Que eles tivessem para eles e também para dar para os outros. E Deus comparou aquele povo como o animal mais manso que existe. Qual é o animal mais manso que existe? A ovelha. Você pode passar no meio de um rebanho de ovelha que você não vai ser atacado. A ovelha lá morre calada. Ela calada, eu já ajudei uma certa vez, eu saí de perto. No momento que eu ajudei a erguer aquela ovelha, eu trabalhava para um turco, ele era turco, descendente de turco lá, pediu que eu ajudasse a levantar aquela ovelha, amarramos pelos pés, levantou ela, e ela ficou de cabeça para baixo, ele pegou a faca e eu saí de perto, para não ver ela calada. Não é como o bode, como o cabrito e outros mais. Então Deus comparou o seu povo como ovelha. E agora, desde quando gente pode ser comparado como animal? Mas é uma simbologia. E quem precisa? Quem é que cuida de ovelha? É pastor. Então a palavra pastor é uma simbologia. No que Deus estava determinando era uma simbologia. Mas, na verdade, pastor é aquele que dá pastagem às ovelhas, como Jacó foi pastor, Moisés foi pastor, Davi foi pastor, os filhos de Jacó foram todos pastores. Então, era uma prática que havia naquele tempo, aquele que dava pastagem, não só para as ovelhas, para camelo, para todo tipo de animal.
que levava as pastagens, o pasto, aquilo não estava muito bem, levava para um outro pasto. Então Deus disse no capítulo 23 de Jeremias, Deus ali está falando de pastores que cuida. Quem é esse pastor? É aqueles que cuidava, é sacerdote, era juízes. Aqueles que cuidavam do seu povo, Deus comparou como um pastor que cuida das suas ovelhas. Então isso era uma simbologia. E veio Jesus na plenitude dos tempos, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está certo. A palavra está correta. Ele diz: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele ainda não tinha dado a vida dele, mas ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí vamos voltar lá para Davi. Davi, por 2 vezes nós encontramos, quando ele conversava com o rei Saul, ele diz: eu fui na boca de leão e tomei a ovelha da boca do leão, de mão limpa, sem nenhuma arma, agarrou o leão os seus pelos ali e enforcou o leão, não sei como, de que forma, mas ele matou, estrangulou o leão e tomou a ovelha. E o urso também atacou a ovelha, ele foi lá e matou o urso e tomou a ovelha do urso. Então, Davi estava arriscando a sua vida, dando a sua vida por amor às ovelhas. Agora eu pergunto, será que nos dias de hoje nós estamos vendo esses camaradas aí com título de pastor? Será que eles têm coragem de dar a sua vida por aquele povo que ele está dizendo que é ovelha dele? Minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Eu não deixo as minhas ovelhas faltar nada. Mentiroso. Eu não deixo as minhas ovelhas comer outra comida sem ser a comida que eu dou. As minhas ovelhas são cuidadas por mim. Ele não gosta de dar nem a saudação. Eles entram pelo fundo. E quando ele entra no corredor, ele não olha para ninguém. Ele vai direto no gabinete dele e fecha a porta. Porque ele não quer contato com ninguém. São todos mercenários. Foi isso que Jesus disse. Jesus chamou eles de mercenário. O bom pastor, o mercenário, entra pelo fundo. Por que ele entra pelo fundo? Porque o mercenário, ele não é o dono das ovelhas. Jesus disse: eu entro, eu venho pela porta da frente. Jesus fez também outra simbologia. No versículo 9 do capítulo 10 de João, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus se colocou como a porta das ovelhas. E também Jesus disse: eu sou, lá no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira e vós são ramo. Todo aquele que estiver ligado em mim produz muitos frutos. O que é uma videira? É um pé de uva. Então Jesus, eu pergunto, Jesus é alguma árvore? Mas ele diz: eu sou a videira. Então isso é uma simbologia. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, Jesus disse que as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque a ovelha sente o cheiro do seu pastor e o segue. E ele continua dizendo: o mercenário é aquele que não é pastor. E ele continua dizendo: o ladrão vem com uma só missão: matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem são esses ladrões? Que vai. Ele entrava, Jesus está dizendo, ele entrava, matava, abatia várias ovelhas. Ele roubava, levava embora com ele. E depois ele punha fogo, destruía, quebrava os curral da ovelha. O ladrão vem matar, roubar e destruir.
Então é o que nós vemos hoje. Esses mercenários, eles estão destruindo o sonho, a esperança do povo, matando o desejo daquela pessoa de um dia ter um desejo, um querer de viajar, de conhecer outros lugares. Não, seu lugar agora é aqui. E ele rouba, tirando do povo, roubando do povo. Esses são os mercenários. E Jesus disse que ele dá a vida pelas ovelhas. Agora eu pergunto, se dentro de uma chamada igreja entra uma pessoa com a arma dizendo, eu vim aqui, eu estou procurando fulano de tal, será que esse camarada chamado pastor vai se colocar lá e dizer, não, eu dou a minha vida. Você está procurando quem? Estou procurando um tal de fulano de tal. Não, não, não. Ele não está. Ou se ele está, eu me coloco no lugar dele. Eu dou a minha vida por ele. Será que tem? Será que nós encontramos nesses milhões que se diz pastores por aí? Será que nós encontramos? Eu vi mais ou menos há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, na Bandeirante, por 2 vezes eu vi essa reportagem, onde um presbítero entrou com a arma em punho dentro de uma determinada igreja. Acho que vocês viram isso aí. Porque esse tal de pastor estava andando com a mulher do presbítero, estava se relacionando com a mulher do presbítero. E o presbítero foi lá na igreja para matar o pastor. Quando ele chegou com a arma em punho, na simplicidade, na humildade de uma irmã, ela não sabe o perigo de um homem irado com a arma em punho. Ela entrou na frente para tentar impedir. Ele atirou e matou essa irmã. Veio uma outra repreendendo, achando que isso é diabo. Isso não é diabo, irmão. Isso é ira, é carne agitada. É isso aqui, ó, que está agitado. Ela entrou novamente na frente da arma e tentou aproximar, ela atirou e matou. E o pastor estava onde? Em cima do púlpito. Quando ele viu as 2 irmãs caídas no chão estendida, ele pulou do púlpito e correu, tinha uma porta aberta, ele pulou o muro do vizinho, que era um muro alto, ele caiu do outro lado e quebrou a perna. E aquela gritaria, ele ficou indignado, o pai do pastor, que não tinha nada a ver, ele atirou e matou o pai do pastor também. Então naquilo a vizinha chamou a polícia, Vocês viram isso na Bandeirante. Por 2 vezes eu vi essa reportagem. Agora Jesus diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora nós vemos que esses homens, o que eles querem? Dinheiro. Eles não dão a vida, não dão nem a saudação. Chega perto de um desses camaradas aí e diz que você está passando por alguma necessidade. Eu estou sem bujão de gás. Vão cortar minha força. Estou com o aluguel atrasado. Vão me despejar. Preciso de uma cesta base. O que eles fazem? Vamos orar. E uma oração não resolve nada. Para com essas tolices. Pare com essas coisas. De onde vocês tirou isso? O povo quer comer. É comida. Não é oração. Pare. De onde vocês tiraram isso? Essas tolices. Irmã, nós temos que orar. Por que quando vocês precisam de dinheiro, vocês não oram? Vocês pedem para a igreja. Por que vocês tiram dízimo e oferta? Por que vocês arrancam dinheiro do povo? Por que vocês não orem? É igual um presbítero disse para o meu cunhado, o meu pastor é um homem de Deus. Porque ele dá muita cesta base. Ele compra cesta base e distribui para muita gente na igreja. Aí meu cunhado disse assim, mas o que o seu pastor faz, eu também faço. Ele falou, mas como assim? Vou fazer isso com o dinheiro dos outros é fácil. Foi só me dar o dinheiro, eu vou lá e faço a mesma coisa que ele faz. Vou lá, compro cesta base e sai distribuindo.
Ou ele faz com o dinheiro dele? Ele faz com o dinheiro. Ué, fazendo com o dinheiro que não é dele. Então o que ele faz, eu e qualquer um faz. E esse presbítero ficou indignado, não gostou do que ele falou, mas é uma realidade. Fazer bonito. Ai, que igreja bonita que o pastor construiu. Construiu o quê? Ele não pôs a mão num tijolo, não pôs a mão num pincel para pintar uma janela sequer, um vitrô sequer. Mas o nome que leva é ele. Olha, que igreja bonita. Quem construiu? Pastor fulano. Olha que catedral bonita, construída por fulano de tal. Mas Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, irmão, muita gente pega este livro, pega simbologia. Nós temos que saber linguagem, de figura de linguagem. Ilustrações, parábola e ditado. Nós temos que saber que este livro, você não tem que levar ele de uma forma literal. Achar que tudo que está aqui, existe muitas coisas que é um dizer. Mas não que isso é a realidade. Mas há muita gente que pega isso no pé da letra, como eu preguei esses dias agora. Se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se diga esse monte, levanta daqui, lança-te no mar. O monte assim o faz. Aonde existe isso aqui dentro da Bíblia, que o monte foi removido de um lugar para o outro através de fé? O que você vê é que a fé encorajou muita gente, a fé curou muita gente, através da fé muitas maravilhas foram feitas. Mas aonde você viu o monte mudar através da fé? Então, irmão, não leva esse livro no pé da letra, porque esse livro foi mexido e remexido. Fizeram dele o que quiseram, porque aqui fizeram uma mistureira neste livro. Esse livro foi escrito no século IV, terminou no ano 382, pelo padre Jerônimo, que era um teólogo, e ele ficou 16 anos no convento para traduzir do grego e do hebraico para o latim. Então saiu este livro. Pegaram os escritos sagrados e fizeram este livro. Então não fica aí pensando que isso aqui é 100%. Porque para começar, Deus não precisa. Aí porque a Bíblia é o livro de Deus. Os apóstolos não tinham livro. Os apóstolos pregavam sem livro. Jesus não precisava de livro para pregar. O apóstolo Paulo não tinha livro. Pregava pelo Espírito. E Jesus disse em João 6:63, as minhas palavras são espírito e são vida. As palavras de Jesus é espírito. A palavra de Deus não é papel com tinta. Então você não adianta querer pegar esse livro no pé da letra. Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação. Eu nem vou entrar nessa área, porque senão vai tomar muito tempo. Né? O que é linguagem de figura? Linguagem de figura. Há muitas coisas que você vê que não tem cabimento. Você fala, mas como isso pode? Como é que pode? Você fala, uma cobra falou. Aonde você viu uma cobra falar? Isso é linguagem de figura. Isso foi Moisés que escreveu, ou quem escreveu isso daí, que foi muito mexido. Cobra não fala, foi o próprio Adão. Deus falou, foi para Adão. Deus não falou para cobra nenhuma, que cobra nunca falou. Então, meu irmão, pare com essas coisas. Deus falou para Adão, não toque. Mas a própria carne falou mais alto. E foram lá e fizeram. E Adão falou para Eva, não vamos tocar, que Deus disse que não é para tocar. Então a carne de Eva também falou alto. Foram lá e fizeram. A curiosidade. Não toca aí, não abre essa gaveta, não abre essa porta, que eu já falei sobre isso aí uma vez. Então a pessoa vai lá e faz. Mas pare com essas coisas. Uma baleia engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias lá dentro do vento da baleia. E a baleia foi lá e vomitou Jonas lá numa praia de Nínive. Quem diz que em Nínive existe praia? A praia mais próxima de Nínive tem 800 quilômetros. Então, meu irmão, procure entender também de geografia. Vocês falam coisas sem saber o que vocês estão falando.
aonde é esse peixe lançou Jonas, ele andou 10 dias no lombo de um camelo. E depois teve que andar mais não sei quantos dias de a pé até chegar nessa cidade onde ele tinha que pregar. Agora diz que Jonas saiu as cambalote e já chegou lá e já começou a pregar. Deus vai destruir essa cidade. Pare com isso. Procura entender um pouco de geografia, para que vocês não falem muita besteira, que é o que vocês sabem falar em cima dos púlpitos. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa mensagem, simbologia não é uma realidade. É algo que simboliza. Ovelha precisa de pastor. E nós somos filhos de Deus. E além de filhos, nós somos herdeiros. Então nós não precisamos de pastores. Nós precisamos do Espírito Santo para governar a nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.